vídeo de hoje nós iremos ranquear os personagens de Jujutsu Kaisen dos seguintes levels: excelente, força de grau especial, que seria o melhor, feiticeiro com ainda potencial grande, feiticeiro bom, não tem potencial e aqueles feiticeiros lixosos podem ser executados e até o lixão não quer. Então vamos começar. Itadori. Deixa eu explicar um pouquinho. O Itadori é um excelente estudante. Por isso ele teve uma evolução boa. Só que porém é que ele ainda tem que aperfeiçoar e a experiência não ajuda. Então, como ele é hospedeiro do Sukuna, é normal que ele tenha a mesma técnica. Mas ele não consegue usar muito bem. Olha, ele já demonstrou que foi excelente, mas ele ainda falta mais experiência para ele conseguir, ser excelente e força de grau especial. Mas por hoje ele vai ficar nesse grau. É o homem potencial, já que na série toda ele não mostra o potencial da técnica. E se deixássemos ele usar a técnica solo, não daria não. Além dele ser um bucha na técnica, ele ainda só serviu para ser hospedeiro do Sukuna e não mostrou nada de novo na técnica. O único mesmo foi o Sukuna, porque de resto... mas ainda tem um potencial grande. Nobara. Bom, eu botei ela em bom por causa que, além da experiência, ela não é uma boa lutadora tão bem assim. Não tire essa arma de mim agora. Ela não é uma feiticeira assim com... Vamos ver. Uma coisa pra vocês não me matarem. Ela só é um personagem que não sabe muito bem como lutar no nível dos outros feiticeiros. Então, ela fica aqui. Fora que a técnica dela é boa, só que, não serviu nada, porque ela ficou de coma, sei lá quantos anos. E voltou só pra solar o Sukuna. E vocês querendo ou não, ela solou. Aí você explodir. Próximo, Yuta. Yuta é um excelente grau especial, fora que mesmo perdendo a Rika, ele literalmente ainda conseguiu. Ele conseguiu aprimorar e ficar muito mais forte sem depender da Rika. Então, fora que ele tem um arsenal gigantesco de técnicas. A expansão de domínio dele ajuda muito, já que permite que o usuário... As katanas que surgem no domínio são catalisadores com as técnicas e ele pode liberar. Então, é uma técnica boa porque ele usa, Porque assim, se depender da pessoa normal sem estar com Shikigami igual a Rika, a pessoa morre com o cérebro tostado. Agora bora pro próximo. Maki Zenin também vai ficar em excelente força de grau especial. Olha, a Maki é uma feiticeira boa. Só que o potencial antigo dela, que se eu não me engano eu acho, na primeira temporada não foi muito bem desenvolvido. Fora que ela teve uma forte evolução. E ela só vai mostrar o potencial na terceira temporada, que ela fica com auge e desbloqueia a restrição celestial, fazendo o corpo físico dela ser muito, muito poderoso. Então, ela vai ficar aqui. Togi Inumaki. Feiticeiro com ainda grande potencial, por causa que a gente só não viu a fala amaldiçoada no auge, por causa que o Inumaki não tem tanta energia amaldiçoada e ele só luta
com os personagens mais poderosos do verso. Então, fica difícil. Mas ele é um feiticeiro bastante inteligente. Então, vai ficar aqui. Panda. Eu acho, assim, que ele é um bom feiticeiro, sim. Só que falta muito, como vamos dizer, faltou explorar um pouco do potencial que ele tinha. Fora que ele é o melhor cadáver amaldiçoado do Massamitiaga. Então era para ele ter muito mais potencial na obra, né? Mas não teve tanto assim. Então ele vai ficar aqui. Kinji Hakari. Excelente. Bom, ele foi suspenso junto com a Kirara por causa do clube de apostas dele. Ele possui uma técnica amaldiçoada ela não é tão poderosa, mas a sua expansão de domínio que faz ele ficar imortal por uns 5 minutos, se eu não me engano, e possui energia reversa infinita. Então, ou seja, o cara é uma máquina. Além de ser uma máquina, ele é um ótimo lutador. Então, fora que a energia amaldiçoada dele é grande, então ele vai ficar aqui. Kirara. Por quê? Por causa que ela já foi mostrado o potencial máximo, um potencial bom dela. Só que a técnica dela, se a pessoa descobrir, vira bucha. Então, vai ficar aqui. A Oi todo vai ficar no excelente grau especial. Não que ele seja, né? Bom, só em Jujutsu Kaisen 0 ele conseguiu derrotar 5 maldições, 4 delas sendo grau 1 e uma especial. E ele só usou a técnica dele na especial. Então, ou seja, ele é um feiticeiro muito acima da média. Mas, né? Mas, quando ele perdeu a mão, ele se tornou um bucha. Mas, quando ele conseguiu o Vibra Slap, ele ficou uma versão muito melhorada. E só por isso eu deixei acima. Por causa que quando ele ficou sem a mão, ele se tornou um bucha, né? Ele se tornou verdadeiro pelo Vibra Slap. Então, vai ficar aqui. Noritoshi Kamo, eu acho que eu vou botar em bom. Por que eu botei em bom? Por causa que ele possui a manipulação de sangue. Então, ou seja, se tu for um bom feiticeiro, tu vai ser por nível desse cara. Por isso que ele usa um arco e flecha, mas ele ainda tinha um grande potencial, então ainda dava pra ele usar ele. Na verdade, eu vou até botar aqui, né, que ele ainda tinha um potencial maior do que foi mostrado. Nossa mãe Zenin, a irmã gêmea da Maki. Tô brincando. Ela tinha potencial sim, só que é uma personagem bucha e não foi mostrado o potencial dela por causa dos gêmeos monozegóticos. Sei lá como manusear essa palavra. Bom, se no início da série ela tivesse uma boa parte da energia amaldiçoada, assim eu falo grande, ela teria um potencial enorme. Mas como ela não mostrou, e mesmo dependendo das armas, ela ainda consegue ser derrotada, então ela vai ficar por aqui. Eu só não botei ela aqui por causa que ela ainda tinha potencial na série, mas não teve. Miwa. Não tem potencial, velho. Era pra até botar aqui. Não, vou botar aqui, né? Que ela tem mais potencial que outros aqui. E foi só mostrar. A única coisa que ela serviu
batalhar contra a Maki, perder brutalmente, perder a espada pelo Kenjaku e ficar chorando pelo Mekamaru. Só isso. E não serviu mais de nada, porque ela nem mais apareceu. Dizem uma teoria que ela se tornou grau especial no módulo. Eu acredito, mas tem que esperar o Gig confirmar, né? Então ela vai ficar por aqui. Miwa já. Momo. Como que ela é grau 2, velho? Como é que ela é grau 2, essa bosta aqui? E como, gente? Como? Eu só digo como. Essa bosta que não tem nem potencial mais. Já acabou. Nem o lixão quer. Por isso que eu vou deixar ela aqui. Ela só serve pra voar na vassoura. Primeiramente. Só voar na vassoura, né? Isso é o ponto máximo. Uma foice de vento que foi literalmente bloqueada com a mão da Uraumi. Tá, a Uraumi não é um personagem qualquer, ela é forte, mas por uma mão, gente, o ataque deve ser muito fraco, muito poderoso de fraco, então vai ficar aqui. Satoru Gojo. Preciso nem explicar, né? Ele é um feiticeiro de grau especial e foi o único da história que conseguiu deixar o Sukuna cansado. Então, não preciso mostrar nada. Suguru Geto. Vou deixar aqui, não deixar no excelente, por causa que o seguinte. Muitos falam que ele é o feiticeiro, ele iguala com Satoru, mas eu não acho, tanto que ele foi solado pelo qual o nome? Pelo Toji. Ele não é fraco assim, por ser derrotado pelo Toji, né? Mas é bem questionável, né? É bem questionável. Fora que o Toji só não matou por causa que ele não queria que... Ele não sabia o que aconteceria com as maldições. Fora também que o Suguru, depois de Jujutsu Kaisen módulo, perdeu e não mostrou muito mais coisa. Ainda tinha potencial grande, né? Fora que, né, perdeu um monte de maldição no cortejo dos yokais e no máximo Uzumaki. Então, vai ficar aqui. Mei. Não tem nem potencial mais, né? Ela é boa por causa do ataque máximo, né? Então, vai ficar aqui. Não me pergunte por que eu botei ela, só botei pra ter mais minutos de vídeo, porque eu odeio essa personagem. E todo mundo sabe o motivo. Utahime. A Utahime eu vou deixar no bom. Ela não tem... A técnica dela não é de combate, ela é mais para um suporte. Mas, como foi mostrado na obra, ela é uma boa lutadora, mesmo sendo para suporte. E foi ela que fez o Gojo conseguir mandar aqueles roxos 200%. Então, ela vai ficar aqui. Ela não tinha muito potencial, porque a técnica não ajudava muito, mas vai ficar aqui. E Mekamaru eu deixo no feiticeiro com ainda grande potencial. Por que com grande potencial? Pelo simples fato que o personagem... vamos lá. A técnica dele só funciona com grande reserva de energia amaldiçoada. E ele só consegue pela restrição celestial. E vocês viram na batalha contra o Mahito que só em alguns minutos do episódio ele já tava com energia super baixa. Então, não dá pra ele ter um potencial grande por causa da técnica. É igual a Mai, né? Só que a Mai é pior. Mas, se não fosse isso, ele seria grau especial e excelente. Seria excelente. Então, vai ficar aqui. Por hoje é só, pessoal. Então, eu vou postar outro vídeo amanhã. Espero que vocês vejam. Vai ser desenhando o personagem de Jujutsu Kaisen. Então, se vocês quiserem algum personagem
sei lá, exclusiva aí que vocês queiram, comentem aqui nos comentários. Foi isso a tier list e tchau.